Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia para ouvirmos a palavra do Senhor e vamos pedir o Espírito Santo para nos ensinar por meio dela, nos ajudar, nos aconselhar, porque foi para isso que o Espírito Santo veio ao mundo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo. Vamos? Espírito Santo de Deus, vai ser lida agora a palavra do Senhor, no qual o Senhor inspirou pessoas a escrever. Espírito Santo, damos liberdade ao Senhor para que o Senhor também nos inspire a ouvir e a praticar esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos aconselha por meio dela, nos ajude por meio dela, nos ajude a chegarmos ao propósito no qual o Senhor já definiu para a nossa vida, mas às vezes nos encontramos perdidos, nos encontramos solitários, nos encontramos desanimados, nos encontramos cansados. Mas Espírito Santo, o Senhor sonda cada um que está aqui neste momento, a cada pessoa que abriu esta mensagem, o Senhor conhece. O Senhor conhece a intenção do coração dela, o Senhor conhece o desejo, o Senhor conhece o anseio, as vontades. Espírito Santo, ajuda este meu irmão e esta minha irmã. Coloque as emoções deles no lugar. Em nome de Jesus, ajude que eles venham vencer nas áreas que eles têm buscado no Senhor. Em nome de Jesus, nós damos total liberdade para o Senhor agir. Sim, o Senhor quer liberdade para fazer a tua vontade. Nós te damos hoje e te daremos para sempre, porque queremos viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, haja hoje na vida deste meu irmão, da minha irmã, na minha vida e toda a nossa família, para a glória, para o louvor, para o engrandecimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Se você concorda com esta oração, diga que assim seja. Age mesmo, Espírito Santo, na minha vida. E deixa que essa palavra venha te conduzir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler para você João, capítulo 1, a partir do versículo 46, parte B. Depois eu vou ler o 44, 45 para você entender, mas há uma pergunta aqui que eu gostaria de ler para você. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Quem está dizendo isso é Natanael, conhecido também como Bartolomeu. Natanael está olhando para uma pessoa e não está vendo ela, ele está vendo um lugar. Ele está vendo Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael faz o que nós fazemos, a comparação. E Natanael, porque se não fosse a misericórdia de Jesus, ele poderia ter perdido uma grande oportunidade da vida dele de andar com o Messias, de andar 3 anos e meio, aprender, viver e receber da parte de Jesus. Por quê? Porque ele fez uma comparação. Quantos de nós fazemos isso? Quando pessoas são apresentadas para nós, e porque quem nos apresentou, ou porque como foi apresentado, a gente tem um preconceito, ou um conceito formado, dizer, eu acho que essa pessoa não é boa porque ela anda com fulano. Essa pessoa não é boa porque ela olha de onde ela veio. Não é verdade? Eu vou te dar um exemplo simples, pode não ter a ver com a palavra, mas é o que nós fazemos. Por exemplo, se você tem um time de futebol e eu posto com a camisa do seu rival, você já não vai me olhar com os mesmos olhos. Não vai, ela gosta desse time, não acredito. E aí aquela admiração toda que você tinha por mim vai se perdendo. É o mal da comparação. E eu quero trazer para você sobre isso. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Mas os versículos anteriores vai dizer que foi Filipe.
Filipe, ele tem um encontro com Jesus, e aí, ao encontrar com Natanael, ele diz: Ei, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. O que Filipe está me mostrando, que ele meditava na palavra do Senhor, que ele tinha conhecimento e que ele queria achar o Messias. Ele queria achar o Cristo. E Natanael também, porque ele diz: olha, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Se ele está dizendo isso para Natanael, é porque Natanael também estava à procura, é porque Natanael buscava entender os escritos dos profetas, da palavra do Senhor. E ele fala sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Vem Filipe dar referência. Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe diz quem é, ele é Jesus. Filipe diz de onde ele veio, ele veio de Nazaré. E Filipe dá referência de quem ele é filho aqui na terra, ele é filho de José. Então Filipe não está seguindo qualquer pessoa. Filipe busca referências. Quem é esse? É Jesus, ele veio de Nazaré, ele é o filho de José. E Natanael age com preconceito, diz: pode vir alguma coisa boa de lá. O que Natanael faz é olhar para Jesus e ver um lugar. E discriminar Jesus por causa de um lugar. Discriminar Jesus porque para ele o Messias não poderia vir de Nazaré. Que isso? O Messias deveria vir pelo menos de Jerusalém, a capital de Israel. De um lugar que é bem visto, um lugar com certeza que tinha mais poder, mais glória, mais influência, mas Nazaré não. E aí Natanael está olhando para Jesus e vendo um lugar. Mas Jesus, porque nossa referência é Jesus Cristo, Jesus é perfeito, ele andou nessa terra para nos ensinar. E Jesus olha para Natanael e não vê. Interessante que Jesus olha para Natanael, ele dá referência de um lugar, mas ele vê Natanael. Olha só que interessante. Ele olha para um lugar, mas ele vê uma pessoa. Quando Jesus olha para este canal, ele não vê inscrito, ele vê pessoas interessadas em ouvir, em aprender, em receber da palavra dele. Muitos de nós abrimos este canal e vamos ver quantos inscritos tem, quantas curtidas, quantas visualizações. Nossa, essa pessoa não tem referência, essa pessoa não tem relevância, essa pessoa não tem influência. Olha, são poucas pessoas que a vê, são poucas pessoas que acompanham ela. Mas quando Jesus abre este canal, ele olha: fulano está aqui, fulano está à minha procura. Jesus vê você, meu irmão, minha irmã. Quando você clica nessa mensagem, Jesus está vendo você interessado em vê-lo, em conhecê-lo, em andar nos seus caminhos, em ouvir o que ele tem a te dizer, em tomar as decisões baseadas no que ele tem para você. Porque é isso que Filipe fala: venha e veja. Ele fala isso para Natanael: venha e veja. Venha, Natanael, ter uma experiência com Jesus. É isso que Filipe está me ensinando, te ensinando? Ei, Natanael, então venha e veja. Porque o que você vai ver é coisas grandiosas. Provavelmente Filipe tinha experiências ao ouvir a mensagem que Jesus pregava. E aqui eu quero trazer o relato de Jesus. No 47, Jesus sabia que Natanael tinha falado aquilo. Jesus, ele consegue sondar. Ele consegue ler a mente das pessoas, ler o coração. E você acha que Jesus se ofende? Jesus usa isso de estratégia, que é o que nós precisamos fazer também. E aqui diz no 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita. Sim, por que verdadeiro israelita? Porque Natanael expressou com verdade. Será que vai vir coisa boa? Será que tem coisa boa de Nazaré? Não. Pode vir alguma coisa boa de lá? Isso é ser verdade. Isso é ser honesto. E Jesus admira isso em Natanael. Ele diz: aí está um verdadeiro israelita
a quem não há falsidade. Jesus admira a sinceridade de Natanael. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Eu imagino que essa pergunta de Natanael não foi a pergunta com um tom suave, mas um tom um pouco mais elevado. De onde me conheces? Porque Jesus está dizendo aí, vem um verdadeiro. Jesus está dizendo, ei, eu conheço você, Natanael. E ele diz, de onde me conheces? Aí vem Jesus, olhando para um lugar e vendo uma pessoa, porque é isso que ele faz. Jesus disse, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. E a pergunta é, meu irmão, o que Filipe fazia debaixo dessa figueira? Porque o que Filipe fazia tocou tanto nele, tocou tanto no íntimo dele, a ponto dele dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael não viu os milagres? Natanael não viu Jesus curar, libertar, não viu Jesus expulsar demônios? Ele afirma justamente quando ouve de Jesus, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Não é o fato de Jesus ver Natanael debaixo da figueira que mexeu dentro de Natanael, mas o que ele estava fazendo debaixo daquela figueira. Jesus te vê. Jesus vê quando você clica nessa mensagem, esperando ouvir dele uma resposta. Porque você abre essa mensagem na esperança de que o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer e o Senhor vai te responder, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus te vê quando você abre esta mensagem. Jesus te vê quando você entra neste canal, ele te vê debaixo da figueira. Se Natanael estava orando, se Natanael estava buscando, se Natanael estava perguntando ao Senhor debaixo dessa figueira, só vai saber ele, Jesus, só ele sabe, só ele. A ponto dele ser constrangido, a ponto dele ser tocado por Jesus e dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como o Senhor poderia saber? Como o Senhor poderia saber? Provavelmente ele orava, provavelmente ele estava falando com Deus debaixo daquela figueira. Um homem que diz, me conhece? De onde me conheces? O homem que há pouco tempo atrás disse, pode vir alguma coisa boa de lá? E pouco tempo depois, esse homem estava declarando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o enviado, aquele que era o Rei de Israel. E Jesus diz mais. Jesus disse, você crer, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa, muito maiores. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso que vocês vão ver. Amém? É isso que você vai ver na sua vida. Você vai ver Jesus entrar na sua vida. Você vai ver a obra do Senhor se cumprindo na sua vida, a vontade dele, fazendo com que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Se você crê que você entrou aqui não foi por acaso, mas foi porque Deus tinha um encontro, porque Jesus tinha um encontro com você debaixo da figueira. Ei, Jesus está te vendo. Não importa onde você está. Não importa a comparação que as pessoas estão fazendo de você. Por quê? Porque certas pessoas olham para lugares e pessoas ao seu redor, mas não conseguem te ver. E Jesus olha para o lugar onde você está. Jesus olha para as pessoas que estão à sua volta e vê você. Você é importante para ele. Assim como Natanael. Assim como Natanael passou a ser um dos discípulos de Jesus. Imagina você que ele foi o escolhido, um dos escolhidos de Jesus. E Jesus
amou a sinceridade de Natanael. Precisamos ser verdadeiro. Natanael me ensina a ser verdadeiro, a chegar até Jesus e contar, e falar, e perguntar: Jesus, será mesmo que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Ei, faça como Natanael. Natanael perguntou Jesus. Pergunte Jesus agora. Perguntas que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Pergunte a Jesus: Jesus, o Senhor tem um bom plano para a minha vida? Jesus, eu devo ter esperança mesmo de que o Senhor vai mudar a minha situação? Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha vergonha, seja sincero como Natanael, de que não há falsidade. Seja essa pessoa no dia de hoje. Vá até Jesus, pois Ele está te vendo. Ele viu Natanael debaixo da figueira. E Ele está te vendo agora, ouvindo esta mensagem. Vá até Ele. Faça a pergunta que você tem vontade de fazer. Não tenha vergonha, não tenha medo, mas que haja sinceridade. Mas que haja em você a verdade de chegar até Ele. Em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele quer te responder. E Ele vai te responder. Mas não da sua maneira, da maneira dEle. Porque Ele disse: ei, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores. Jesus estava dizendo: ande comigo, Natanael, que você vai viver, você vai vivenciar coisas muito maiores que essa. E o que foi dado a Natanael depois? O Senhor, durante o tempo da caminhada dos discípulos com Ele, foi dado poder. Natanael teve poder da parte de Deus para expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos. Isso foi o que Natanael recebeu do venha e veja. Filipe disse isso para ele: venha e veja. E Jesus disse: ei, você verá coisas maiores. E eles viram pessoas ressuscitadas, viram multiplicação de pães. Ei, Natanael foi um dos que segurou aqueles cestos na primeira multiplicação, lembra? 12 cestos, 12 discípulos. Natanael viu o milagre do Senhor, ele ficou com um dos cestos multiplicados. Natanael vivenciou coisas grandes. Por quê? Porque ele deixou a comparação e seguiu Cristo. Ei, deixe as comparações de lado. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não critique pessoas só porque você não gosta de quem está com ela, só porque você não gosta, às vezes, do que ela gosta. Pare com isso, porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor escolhe quem Ele quer. Se essa pessoa veio de um lugar que não é relevante, que não é de influência, mas o Senhor quer trazer para que ela fale ao teu coração, receba. Receba a palavra em nome de Jesus. É o Senhor que vai falar com você, mas Ele vai usar pessoas e Ele vai usar lugares e situações. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa em nome de Jesus Cristo e pedir a Jesus que nos veja como viu Natanael. E Ele está nos vendo. E pedir a Jesus para que nos mostre como mostrou a Natanael coisas grandes, coisas maiores. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, porque aprendemos com Filipe, aprendemos com Natanael e aprendemos principalmente com o Senhor, que é a nossa referência. O Senhor, quando olha para lugares, o Senhor vê pessoas em potencial, pessoas que podem ser instrumento nas tuas mãos, pessoas que farão a tua vontade, pessoas que o Senhor dará crescimento para levar a palavra do Senhor, para expandir o reino do Senhor nesta terra. Ah, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor não vê como nós vemos. Nós, Senhor, vemos com preconceitos e com conceitos contra, Senhor, contra o que é verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus Cristo, limpe os nossos olhos, limpe os nossos ouvidos para que possamos ver e ouvir como o Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
Quantas oportunidades perdemos, meu Pai, por agir como Natanael, comparando, fazendo a comparação. Senhor, que não venhamos mais perder oportunidades, em nome de Jesus Cristo, mas que venhamos ser orientados pelo Senhor. Porque o Senhor age na vida de pessoas simples, o Senhor age na vida de pessoas também que são relevantes, pessoas de influência, mas pessoas que às vezes, Senhor, não têm relevância nenhuma, mas o Senhor quer usar. É através dela que o Senhor quer falar conosco. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver e reconhecer tudo isso. Que não venhamos perder mais oportunidades da parte do Senhor. E do mesmo jeito que o Senhor viu Natanael debaixo daquela figueira e mudou a vida dele, chamando para andar contigo. Hoje, o Senhor está vendo pessoas que entraram neste canal e ouvindo esta mensagem. Alguns olham e vê somente inscritos, mas o Senhor olha e vê pessoas. O Senhor olha e vê famílias sendo alcançadas. Que assim seja, meu Pai. Em nome de Jesus, que essas famílias sejam alcançadas por Ti. Transforme a vida delas. Traz a cura, traz a libertação, traz a transformação que elas precisam. Libertam elas de cativeiros. Libertam elas, Senhor, de situações em que elas se encontram, Senhor, difíceis de sair. Em nome de Jesus, dá a elas o escape. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Prospere a vida delas com abundância, com prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, espiritual e material, Senhor. Que nunca falte o alimento da Tua palavra dentro da casa deste meu irmão, minha irmã. Mas que também não falte o alimento dentro da despensa deles. Em nome de Jesus, sacia a alma, o espírito e o corpo também. Em nome de Jesus Cristo, porque a vida em Ti, ela é completa, Senhor. Nada fica faltando. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que elas venham, Senhor, sair saciadas daqui. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, continue a falar conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço que você se inscreva neste canal. Se você já é inscrito, chame mais alguém para se inscrever. Compartilhe essa mensagem. Curta, dá o seu like, comente. E que você seja recompensado por todo o bem que você fizer para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.